Com a proteção da Virgem Mãe, padroeira da nossa diocese, gostaria de fazer esse primeiro vídeo sobre Dom Mário, tendo em vista que a nossa diocese, Nossa Senhora de Fátima, aqui em Paulo Afonso, estará realizando a grande celebração dos 25 anos de Dom Mário, da Páscoa definitiva de Dom Mário. E para esse programa e os vindouros, eu vou me valer de trechos do livro que estou escrevendo sobre a diocese, sobre Dom Mário. Dom Mário foi trazido pelos ventos no Concílio Vaticano II, inspirado por Deus e conduzido pelo Espírito Santo para atualizar a Igreja, que há muito do seu conjunto não fazia esforço para entender que a beleza da liturgia não está nos panos, nas rendas e nas cores, e tampouco no amarelado para imitar o ouro. Entender que o encanto e o belo da liturgia nasce do coração do pobre, que mesmo no sofrimento dobra o joelho, a céu aberto, agradecendo a Deus pela vida e das matinas surradas de sacerdotes que celebram, curam e defendem os sofredores, tendo como pagamento a mesma mesa, o mesmo pão e o mesmo teto do seu rebanho. Pobres voltados para o divino e apelando pela intercessão da Virgem Mãe, sempre se reuniram em suas pequenas capelas, nos acompanhamentos da imagem, na novena e no terço, e com o coração aberto acolhiam o seu vigário no dia da desobriga. Dom Mário chegou nas terras quentes e áridas, batizadas de sertão, marcada pelos traços dos negros trazidos à força e que tinham como donos os diversos povos indígenas. Aos poucos, esse povo descobriu o segredo da resistência ao sol e à seca, parecendo que tinha aprendido do mandacaru e conserva de forma visível o seu verde para acalmar, alentar a visão dos sertanejos, que olhando misteriosamente às 18 horas para o alto, como se estivesse falando com a própria mãe, rezam a Ave Maria. A esse povo sertanejo, com alegria e a força invisível que o fez deixar a sua parentela, como fez Abraão, Dom Mário agora, entregue à graça de Deus, tinha que atualizar a sua palavra, que no princípio tudo criou e que enfim se manifestara na gruta de Belém em sua plenitude. E para realizar isso, entre tantas iniciativas, abraçou os livros de formação bíblica, a gráfica, a rádio regional, a comunitária e a Vaza Barris, tudo a serviço desse povo misterioso, que nunca deixou de se benzer diante de toda e qualquer situação, apelando para a proteção do onipotente e bom Senhor, tendo como um de seus referenciais o padre Cícero Romão. Dom Mário chegou estrangeiro nessas terras, porém mais rápido do que se poderia imaginar, deixou de ser estranho, pois abraçou e fez parte dos mutirões para construir a casa do pobre ou a capela do povoado. Aprendeu não só a comer e dormir como todo e qualquer pobre da região, mas se fez próximo na medida que assumiu os seus sonhos, os sonhos dos pobres na busca e na defesa do direito sagrado de ter a sua casinha e o seu pedaço de chão para plantar ou seu emprego. Que eu diga ao seu companheiro de primeira hora, o padre Alcides, com a luta pelos direitos dos pobres de Paulo Afonso, o direito à escola, à moradia, as populações das cidades e tantos povoados expulsos de suas terras ancestrais por ocasião da construção da barragem. Em Dom Mário se via uma centelha da luz do divino a iluminar, não por acaso que a sua presença, a sua fala era esperada e confortava, animando os fracos, levantando os caídos e com o abraço aos sofredores. O seu olhar e até mesmo o seu silêncio de pai recriminava os egoístas, os prepotentes do mundo. Em todos os cantos e recantos da diocese, que ele ajudou a organizar, especialmente em Paulo Afonso e seu entorno imediato, era tão querido como o Padre Mário,
que mesmo depois de bispo, o título não superou o carinho do padre, que se tornou família, deixando por completo de ser um estranho. A questão material foi a menor coisa, pois tudo estava em função da evangelização. E como uma igreja no mundo e não nas nuvens, estava presente de forma concreta na caminhada dos sindicatos rurais e urbanos, dos movimentos populares e em toda e qualquer situação que expressasse a defesa da vida. A igreja, cuja áurea brilhava sobre Padre Mário, era tão forte que nada acontecia na região sem que o seu nome não fosse um dos mais expressivos e respeitados referenciais. Foi o tempo em que a igreja estava no mundo de forma clara e inquestionável, como sugeria, pedia o concílio. Em Dom Mário nos foi dada a certeza de que é Deus que toma a iniciativa, e cabe a cada um de nós estarmos abertos para perceber onde e como Deus está agindo, sem contudo deixarmos engessar pelas manias doentias da nossa criação e deformações adquiridas. Ele enxergava mesmo nos labirintos da realidade esmagadora da vida, que vitimava os mais pobres. Ele se desvencilhava do emaranhado das tramas humanas do poder, para não abandonar a trincheira dos empobrecidos que empunhavam a bandeira da liberdade. Parecia um mistério sua vida, e quem prescrutasse mais de perto percebia que a sua força era alimentada nas noites inteiras de oração com os penitentes, no texto que amaciava no volante do carro que dirigia, e o seu jeito de celebrar, que não carecia impostar a voz e tampouco demonstrar piedade, pois esta sobrava em sua vida e era manifesta em seu gesto e no seu olhar, o que foi lido e expresso pelo povo pobre e por todos, que tudo pararam para acompanhar o seu corpo à sepultura no dia 13 de novembro de 1998. Enfim, a espiritualidade de Dom Mário era alimentada pela comunhão radical, concreta e incondicional com o sofrimento dos pobres. Que Deus nos ajude a imitar esse grande homem que abraçou a causa dos pobres, iluminados pelo Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.